Cara, o que eu vejo, eu acho que assim, o jogo do Primavera é bem complexo. E aí, pelo menos para mim, foi bem complexo. Eu vou dar meu parecer. Eu falei, principalmente, ponto um, o planejamento do Crespo tem que ser exaltado, porque ele tem um planejamento, ele segue esse planejamento, e aí ele tem que ser exaltado. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Coisas que a gente cobrou da comissão passada, o Crespo vem se planejando jogo a jogo, não fez sentido lá atrás, talvez comece a fazer sentido agora e já é a hora dele adaptar. Ponto 2, a escolha do esquema, né, com 3 zagueiros, que aí a gente joga com Alain, Dória e Ferrarese, Cedric, Marcos Antônio, Bobadilha e Enzo, Lucas, Tapia e Ferreirinha. Eu acho que é a primeira vez, salvo engano, aí os amigos podem até me ajudar, que a gente joga no 3-5-2 com meia de origem, com meia-meia. Com um jogador que faz aquela função de meia, nosso querido Lucas Moura, querendo readquirir confiança. Eu vejo o Lucas numa crescente, então numa primeira fase do campeonato, ele vem readquirindo a confiança da parte clínica e física, vê até onde o joelho dele limita, ele se encontra, porém confiança e ritmo de jogo faltava muito. E agora, pouco a pouco, ele vai demonstrando de novo readquirir a confiança no giro, a confiança na aceleração, a confiança numa série de coisas que é normal, é característica dele. Cara, o primeiro tempo, para mim, foi muito bom. Eu vejo um São Paulo num primeiro tempo muito bom, com os 3 zagueiros bem postados, com os 2 laterais que não são ofensivos, mas taticamente muito importantes, com um meia na posição característica, procurando espaço, nos espaços deixados pelo meio-campo do Primavera, girando, acelerando, com um segundo atacante de movimentação, que flutuava principalmente pelo lado esquerdo, mas tinha uma dinâmica pelos lados, e com um atacante que gladiava. Então o time por si só funcionava. Não só funcionava, como criava também. Era pouco efetivo, talvez, mas criava bastante. Chegava com perigo. Pelo menos essa foi a minha visão do primeiro tempo. E aí, da mesma maneira que a gente elogia, que eu elogio o planejamento do Crespo, eu acho que eu já fiz algumas observações em vídeos meus que a leitura dele, às vezes, me deixa com a pulga atrás da orelha. E a substituição que ele faz no meio tempo, irmão, para mim, ele cagou, mas ele cagou em tudo. A substituição dele é tenebrosa, e tipo assim, é tenebrosa num ponto que ele tira completamente todas as nossas opções e abre espaço para o Primavera fazer o que, no final do primeiro tempo, o Primavera já mostrou o que queria fazer, contra-atacar com velocidade em transição e com bons jogadores. O atacante 9 era bom jogador, vocês me perdoem, eu não vou saber os nomes, mas o atacante Oveda, bom jogador, o 10 era bom jogador, o 7... Até os Anjos. Cara, os moleques, bom jogador, e era aquilo que eles queriam. Cara, o Crespo faz uma substituição que ele tira um zagueiro, coloca o Luciano, e aí ele pega o nosso melhor jogador em campo com liberdade para flutuar, com o campo para acelerar para os dois lados, isola ele na ponta, aí ele mata o Lucas Moura na ponta direita, ele tira toda a dinâmica do meio campo que o Lucas dava e coloca o Luciano, que não é a dele, ele mata o Ferreirinha, mano, ele matou o nosso time e além do mais, ele coloca um meio campo que não tem característica de pegar. E aí a galera fala, pô, isso é chatão. Cara, não é chatão. Ele faz o que ele não precisava ter feito. O time não jogava mal. Pô, isso, mas como que dá para ele fazer? Cara, ao invés de colocar o Luciano, colocava o Luca primeiro, fazia 2 pontas que pegavam. Não, ele matou o nosso time. Se o zagueirão não é expulso e o pênalti, talvez a gente nem empatava aquele jogo. Porque o jogo estava se caminhando assim, estava se desenhando total para Primavera, total. Primavera melhora muito o segundo tempo, até a expulsão, e aí na expulsão, cara, aí não tem como. Aí, quando o São Paulo faz aquele cinturão na frente da área, com Lucas Moura aberto, Danielzinho, Marcos Antônio, Ferreirinha, aí o Luciano, posteriormente entra o Caleri com um a mais, irmão, aí é Deus aí é socorro Deus. Aí os caras tinham que entrar no modo socorro Deus. E aí não tem como. Aí o São Paulo vira ali na base da emoção, do coração. Então eu acho que o São Paulo faz um baita primeiro tempo de uma forma, o Crespo mata totalmente o esquema tático, e aí ele poderia ter feito N outras alterações de outro jeito
para deixar o time até com um cara mais na frente, com mais qualidade, mas não ter matado principalmente o nosso melhor jogador, que era o Lucas Moura. Era o que eu e o Renan reclamava muito do nosso querido Zubeldia, que ele botava o Lucas Moura na ponta e matava o Lucas. O Crespo matou o Lucas. Ele tira o Lucas de melhor jogador para um ponta direita lá cansado. Então, cara, assim, foi um bom jogo, ganhamos, o resultado foi muito bom, mas assim, foi um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo questionável, muito por culpa do treinador, e aí depois com um a mais, aí foi amasso nos caras e ficou ainda até barato, podia ter sido mais. Ô, Gabi, deixa eu só fazer ainda Diga. uma provocação pro Wilson, Adoro. porque nisso tudo que a gente está, que você falou isso, eu não discordo, tá? Mas a minha pergunta para você é, porque você deu uma solução de mudança, de tirar um zagueiro e colocar o Luca, por exemplo, né? E muita gente pode falar, e a minha pergunta é, onde é a linha tênue entre fazer a mudança de esquema tático também, que a gente muitas vezes reclama que os técnicos ficam muito presos aos esquemas táticos. Então vai tirar um zagueiro, coloca um zagueiro. Vai tirar um ala, coloca um ala. Tira um atacante e não faz alteração numa leitura de jogo. O quanto é bom você fazer essa mudança e o quanto você pode errar a mudança de esquema tático dependendo da peça que você escolhe, né? Eu penso assim, ó, é muito em cima da peça e do que o jogo pede. Vamos lá, depois da pausa para hidratação, o Primavera deu uma melhorada. Todo mundo concorda? O Primavera deu uma melhorada. Para mim, esse é o grande destaque do primeiro tempo. Primeiro que eu odeio pausa para hidratação. Isso aí eu acho uma merda. Você esfria o jogo, você atrapalha quem está melhor no jogo, você não beneficia ninguém a não ser aquele time que está pior, para dar uma descansada. Né? E o São Paulo piorou depois da pausa para hidratação do primeiro tempo. Eu acho que, Chacon, que é inevitável que os moleques iam cansar com pausa e sem pausa, porque eles começaram muito forte. E o Renan tá ligado. Quando você começa muito forte, se você não marca o gol, você vai ter que dar uns 5, 7 minutos de dar uma respirada, porque, cara, 45 minutos naquela loucura é meio que não dá. Ou seu time tem que ter 18 anos, tá ligado? Porque, mano, não dá, é muito forte. E aí o time deu uma caída normal. E aí o Primavera mostra como que ia jogar em transição com o meio-campo que era muito bom, o atacante que era muito bom também. E aí, tipo assim, pô, eu vi que os caras iam transicionar, beleza. Aí, meio tempo. Aí, pô, Wilson, a gente precisa de um cara a mais ali na frente, beleza. Então, como que eu tenho que fazer? Eu olho para o meu meio-campo. O que eu tenho no meio-campo? Danielzinho e Marcos Antônio. Beleza, tenho o Danielzinho e Marcos Antônio? Tenho. Eles pegam? Eles são caça-craque? Não são. Então eu tenho que colocar um cara mais na frente que talvez ajude a marcar, para não expor muito eles. Era a mesma coisa que a gente reclamava do Zubeldia. O Zubeldia colocava o 4-2-4, deixava o meio-campo completamente com buraco e os moleques correndo para trás. Então eu preciso ir ao win no começo do segundo tempo? Não preciso. Então vamos step by step. Coloco um meia que me ajuda. Quero colocar o Lucas para ponta? Coloco o Pedro Ferreira. Menino novo, pode ajudar a recompor, pode preencher espaço, tem um baita passe, pode achar o Lucas em velocidade, pode achar o Ferreirinha em velocidade. Quer pôr o Luciano? Põe o Luciano no lugar do Tapia. Eu não sou contra o Luciano. A galera fala, pô, isso que você tem contra o Luciano? Nada, o Luciano é monstro. O melhor finalizador que o São Paulo tem é o Luciano, fato. Agora, quer pôr o Luciano? Põe no lugar do Tapia, pô, porque todo mundo vai fazer o trabalho sujo para ele ficar bem colocado lá na frente. E não era um jogo que a gente ia transicionar na ligação direta. Eu não precisaria do Tapia ou do Caleri gladiando insanamente ali. Não, vamos pouco a pouco. Ele pega o nosso melhor jogador mais ativo, confiante na partida, isola ele na ponta. Pum. Ele põe o Luciano, que nós já sabemos, e acho que todo mundo sabe, que não tem característica de meio campo para recompor. Então o Luciano ainda pré-aquecer, ele demoraria ali 10 a 12 minutos para aquecer. Foram os 12 minutos que o Primavera fez o gol e foi melhor na partida. E ele não recompõe. Uma coisa que a galera fica... É bom destacar assim, você movimentar para trás é uma coisa, você ajudar a marcar como o Lucas ajuda é completamente diferente. Uma coisa é você estar ali e não querer estar ali, outra coisa é você pegar um cara que ajuda. E, cara, quando você tira o time de contexto e coloca os dois volantes que não pegam e dão espaço para outro time, cara, dá Beyblade. E deu. Até o gol, até o menino ser expulso. Então eu acho que teria jeitos de fazer diferente. Cada jogo é diferente, mas teria outros meios de ter feito.
Amigo!